Então, nós daremos agora início ao nosso treinamento sobre o processo de apuração do lucro real dentro do sistema. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui, né, no nosso treinamento é em relação à apuração do PIS e do COFINS, como que ele é feito dentro do sistema, esse processo, como que o sistema apura. Por padrão, tá, pessoal, o PIS e o COFINS, ele é apurado seguindo as regras do SPED Contribuições. Qual é a regra do SPED Contribuições? A apuração é feita com base nos itens. Então, o sistema ele vai apurar o PIS e o COFINS para vocês aí, levando em consideração as informações dos itens. Então, tanto em relação aos lançamentos de entrada ou os lançamentos de saída, o que nós precisamos observar? Se aqui nós temos as informações dos itens cadastrados corretamente, e nesses itens, se nós preenchemos aqui os campos relacionados ao PIS e ao COFINS, o sistema ele vai considerar esses valores destacado aqui no lançamento fiscal, no item. É importante fazer essa conferência. As empresas que são transporte, que tem nota de energia elétrica, não tem a informação do item, de qualquer forma, eu tenho que aqui na nota fiscal discriminar aqui nessa paleta de transporte, barra energia, barra comunicação, os campos relacionados ao PIS e ao COFINS. Então, esses campos aqui só vão habilitar nessas operações, nota de transporte, nota de energia ou nota de telecomunicação, porque essas operações não têm o item. Para qualquer outra nota, qualquer outro tipo de operação, eu tenho que levar em consideração a informação do item, até mesmo em relação às notas de serviço. O PIS e o COFINS, até mesmo para as empresas que são prestação de serviço, vai ser apurado com base no item. Então, eu tenho que ter o item de serviço cadastrado com as informações do PIS e do COFINS para que o sistema faça essa apuração. O sistema, como eu estava dizendo, ele vai pegar o valor que está aqui no item da nota e vai levar para apuração. Então, quando a gente estiver fazendo a conferência em relação à apuração do PIS e do COFINS, eu nunca vou levar em consideração o montante, eu nunca vou levar em consideração o faturamento total da empresa. Porque se eu pegar o faturamento total e aplicar a alíquota de PIS e de COFINS, eu vou ter um valor diferente do que se eu somar item por item. Principalmente para as empresas que têm uma movimentação de item muito grande, pode dar essa divergência, essa diferença, por conta de arredondamento, tá? Então, o sistema ele não calcula o imposto pelo total. Ele pega o valor que está aqui. Então, se eu vier aqui no item e colocar um valor, eu coloquei um valor bem grande aqui só para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, quando eu vier aqui no item de uma nota e digitar um valor, ou por engano importar um valor errado, é esse valor que o sistema vai levar para apuração. Então, se eu vier aqui na minha apuração dos meus impostos, para conferir esses valores de PIS e de COFINS, se vocês notarem, ó, o sistema ele trouxe aquele valor exorbitante aqui em relação ao cálculo do imposto, ao cálculo do PIS. Ele não vai recalcular, ele vai pegar o valor que está lá na nota fiscal, lá no lançamento, e vai somar aqui na apuração. Então, sempre que a gente precisar conferir os valores relacionados ao PIS e a COFINS, é sempre com base item por item. Isso vai valer tanto para o débito quanto para o crédito. Eu vou conferir os valores relacionados ao PIS e ao COFINS, item por item. Então, se eu digitar algum valor errado por engano no meu lançamento fiscal, o valor vai ficar errado aqui na minha apuração. Para conferência desses valores, o sistema disponibiliza alguns relatórios. Então, aqui na tela de apuração, se a gente clicar aqui no ícone da impressora, eu vou ter aqui o relatório de análise dos créditos e análise dos débitos. Em ambos, eu vou conseguir conferir as informações detalhadas, tá? Eu posso detalhar por CFAP ou eu posso detalhar por código do débito. E quando eu gero esse relatório detalhado, eu consigo conferir lá na minha apuração
né, lá nos meus lançamentos, os valores item por item, nota por nota. E assim eu consigo identificar qual possível lançamento pode estar destacado com o valor errado, do PIS e do COFINS e fazer a correção. Então, aqui nós temos o relatório detalhado, item por item, que a gente consegue fazer essa conferência por aqui. Esse mesmo relatório, eu consigo gerar aqui na escrita, clicando também aqui no ícone da impressora, eu também vou ter o relatório de débito de PIS e de COFINS. O auxiliar, ele vai trazer o acumulado total para vocês conferirem. Então, ele traz o total por CST. E aqui também a gente consegue gerar o relatório analítico. E aí, quando eu gero o relatório analítico, eu consigo conferir as informações, nota por nota, item por item, e assim identificar um possível item que possa estar com o valor errado para fazer a correção. Então, como a gente já sabe que eu tenho um item escriturado com o valor errado de PIS e de COFINS, eu vou vir aqui e vou atualizar. O sistema, ele atualiza de forma automática. Só de eu passar pelos campos, ó, eu não preciso digitar nada. Então, só de alterar e passando pelos campos, o Cuca já atualiza o valor do imposto. Porque aí sim ele vai pegar a base de cálculo que está aqui, vezes a alíquota que vocês discriminaram aqui nessa tela, para dar o valor do imposto aí para vocês. Tanto para o PIS quanto para o COFINS. A regra vai ser igual, tá? Em relação aos dois. Então, para conferir, para analisar as informações relacionadas aos débitos e aos créditos de PIS e de COFINS, eu sempre vou levar em consideração a informação que eu destacar lá, item por item do meu lançamento fiscal. Isso tanto em relação às notas tributadas, quanto às operações isentas. Então, se a gente pegar aqui esse item, ele é um item isento, ele não tem a tributação de PIS e de COFINS. Então, eu vou levar em consideração também a informação que eu destacar aqui no meu lançamento fiscal. Para os itens isentos, né, que eu utilizar um CST de PIS e de COFINS, diferente de 01 ou 49. O 01 são as operações tributadas e o CST 49 são as operações que não vão entrar para o cálculo do PIS e de COFINS. Então, sempre que eu tiver um lançamento fiscal, um item, que aqui no meu lançamento eu estiver utilizando um CST diferente de 01 ou 49, lá na minha tabela de produtos, eu tenho que ter o código do produto diferenciado preenchido. Por quê? Se eu não preencher esse código do produto diferenciado, vai dar divergência quando eu enviar o SPED de contribuições. Então, quando eu tiver um item que tiver com o CST de operação isenta, aqui na minha tabela de produtos, eu tenho que ter, tá, o CST preenchido e esse campo aqui do código do produto diferenciado. Então, eu tenho que preencher esse campo aqui. O sistema ele vai atualizar essas tabelas de código de produtos diferenciados de acordo com as tabelas do SP de contribuições. Então, sempre que atualiza a tabela do SP de contribuições, atualiza também a tabela dos produtos diferenciados, tá? Então, vocês conseguem vir aqui e ir conferindo essas informações. Eu tenho que ter preenchido aqui essas informações para não dar divergência no cálculo do meu imposto. Além desses relatórios e dessa conferência, né, em relação ao cálculo do PIS e do COFINS, existe também as opções de auditorias. Aqui nas telas de auditorias, também existe os relatórios e as opções para auxiliar na conferência em relação ao PIS e ao COFINS. Então, aqui eu posso vir filtrar os itens que eu quero. Quando eu faço esse filtro, o sistema vai me mostrar aqui o resumo das operações para que eu possa conferir os valores relacionados ao PIS e ao COFINS e assim identificar uma possível divergência e corrigir os lançamentos quando forem necessários. Então, em relação à nossa conferência dos valores, em relação ao PIS e ao COFINS, é esse processo que vocês podem adotar.
esse processo de gerar esses relatórios, de utilizar a tela de auditorias, vai ser igual tanto para a saída, para as operações de venda, quanto para as operações de entrada. Então, sempre que vocês precisarem atualizar algum valor, eu preciso deduzir o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Eu posso fazer esse processo pela tela de auditoria. Vai ser igual, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Eu preciso atualizar um valor de imposto que está errado. Posso fazer pela tela de auditoria. Vai ser igual também para as duas operações. O que vai influenciar quando eu estiver fazendo esse processo é os lançamentos que eu estou filtrando e acessando para conferir, tá? Mas a regra geral, o processo geral em si vai ser igual para ambas as operações. Em relação ao cálculo do PIS e do COFINS, se a gente vier aqui na parte do cadastro da empresa, aqui na tela de regimes tributários, tem uma outra informação que a gente precisa levar em consideração também. A parte cadastral, tá? Não tem nada em relação ao sistema que vá influenciar em relação ao processo de lucro real. O que vai só determinar é o regime federal da empresa mesmo que vocês vão selecionar. Não tem nenhuma regra ou algo diferente que tenha que ser feito em relação ao cadastro das empresas, tá? Por isso que eu nem passei aqui por essa tela de cadastro, que vai influenciar aqui o regime federal. Do mais, as informações cadastrais vai depender tudo do tipo de empresa que vocês estiverem trabalhando, a atividade da empresa e assim por diante. Então, em relação ao cálculo do PIS e do COFINS, quando eu defino aqui que a empresa é lucro real, eu tenho que vir aqui e preencher o campo da contribuição, se eu vou trabalhar com alíquota básica ou alíquotas diferenciadas. Esse campo da contribuição, vocês podem alterar a cada mês, de acordo com a atividade da empresa. Por quê? Porque isso vai para o SPED de contribuições também. Então, se esse mês a minha empresa teve somente operação de alíquota básica, não teve nenhuma operação de alíquota diferenciada. Eu tenho que deixar aqui que a apuração foi com base na alíquota básica. Ah, não, mas a minha empresa, esse mês teve um item que teve lá a tributação com alíquota diferenciada. Então, eu tenho que vir aqui e preencher que esse mês teve alíquota diferenciada. Então, esse campo vocês podem ir alterando por mês aqui em cima, de acordo com o mês que vocês estiverem fazendo a apuração, tá? Então, vocês conseguem vir aqui fazendo essa alteração por mês. O mesmo é em relação à apropriação do crédito. Hoje, o Cuca apropria o crédito do PIS e do COFINS apenas pelo modo direto. Então, o sistema ele faz o cálculo automático da apropriação de crédito de PIS e de COFINS apenas pela opção da apropriação direta. Porém, para aqueles que têm o cálculo do crédito pelo rateio, vocês podem adotar esse cálculo por rateio aqui no Cuca. Isso para que vocês consigam, o sistema entenda que vai ser dessa forma e disponibilize para vocês o ajuste manual. Então, para as empresas que tiver o cálculo do crédito por rateio, dá para vir aqui adotar para que quando vocês forem apurar o imposto, vocês consigam fazer o ajuste manual desse rateio. Outra coisa em relação ao PIS e ao COFINS são as exceções de PIS e as exceções de COFINS. Essas exceções vão determinar as alíquotas que vocês vão trabalhar. E a alíquota básica, 1,65% e 7,6%, ou se vocês vão ter alíquota de 0,65% e 3%. Então, aqui eu consigo definir quais são as alíquotas que a minha empresa de lucro real vai trabalhar, se pelo regime cumulativo ou não cumulativo. Quando a gente deixa adotado dessa forma, a exceção do PIS, sim, e a exceção do COFINS como não, o sistema entende que a empresa vai ter as duas formas de tributação, pelo regime não cumulativo e pelo regime cumulativo, ou seja, ambos eu vou trabalhar com as alíquotas básicas, o CST 01
vai ser operação de alíquota básica, porém, eu posso ter itens que vai ser tributado pelo regime não cumulativo e eu posso ter item tributado pelo regime cumulativo. E o sistema ele vai diferenciar e separar essas informações para mim lá na minha apuração, para que eu possa fazer essa conferência e essa análise aí desses valores. Então, aqui no cadastro da empresa, tá? Eu tenho só esses campos relacionados ao imposto que eu tenho que avaliar, as alíquotas que eu vou trabalhar. Além dessa opção aqui dos regimes tributários, aqui em datas livros, quando a empresa ela está no regime de lucro real, e ela está obrigada à entrega do SPED contribuições, SPED ICMS e IPI, eu tenho que vir aqui e adotar esses campos aqui na paleta SPED ICMS e IPI. Eu tenho que assinalar a opção de digitar dados, documentos fiscais do SPED e para as empresas prestação de serviço, digitar dados do serviço, para que o sistema habilite lá no meu lançamento fiscal as informações do item, os campos relacionados ao PIS e ao COFINS. Então, as empresas que estão obrigadas ao SPED de contribuições, as empresas de lucro real têm cálculo do PIS e do COFINS, eu tenho que vir aqui e fazer essa marcação para que o sistema habilite aqueles campos lá relacionados ao PIS e ao COFINS que a gente viu anteriormente. Além disso, aqui na paleta SPED Contribuições, eu tenho que adotar o mês de início da entrega do SPED Contribuições para que o sistema habilite a minha tela de apuração. Então, o sistema ele não vai reconhecer que a empresa está obrigada, que a empresa vai ter esse cálculo e não vai apurar o PIS e o COFINS para vocês, não vai habilitar a tela de apuração para que a gente possa fazer a conferência. Então, aqui na parte de cadastro, é mais essas informações que nós temos que adotar, tá? E fazer a conferência. Em relação ao crédito, então, vou voltar aqui na nossa escrita fiscal, no livro de entrada. Em relação ao crédito, é o que a gente tinha visto anteriormente. O sistema ele vai apurar o crédito de PIS e de COFINS em relação ao item, então ele vai levar em consideração também aqui no lançamento fiscal, se eu tenho os meus itens devidamente preenchidos, tendo as informações de item preenchido corretamente. Se eu voltar aqui na minha apuração, eu vou conseguir visualizar aqui o meu valor do meu crédito, tá? Então, o sistema ele já vai gerar os créditos aqui para vocês de forma automática. Esses códigos de tipo de crédito, a natureza do crédito, essas operações todas, elas são formadas pelo CFAP da nota. Então, de acordo com o CFAP que eu estiver utilizando no meu lançamento fiscal, é que o sistema vai gerar aqui o tipo de crédito para vocês e a natureza do crédito. Então, aqui é uma aquisição de bens para revenda. Se fosse uma devolução, geraria aqui um crédito por devolução. Se fosse ativo mobilizado, geraria aqui a natureza do crédito, que é uma operação de ativo mobilizado. E assim por diante. Então, de acordo com o CFAP da minha nota, o sistema vai gerar aqui a natureza do crédito. Existe essa tabela, tá? Esse tipo de crédito, a natureza do crédito, tem uma tabela do SPED de contribuições que define quais são os CFAPs que, segundo a Receita, dão direito a crédito e quais são os tipos de crédito e natureza de crédito vinculada a cada um desses CFAP. Vocês podem ter lançamento com um CFAP que não existe lá naquela tabela de natureza de crédito? Pode. O sistema ele não vai bloquear nem impedir que vocês façam o lançamento. Porém, quando existir essa situação, vai ser gerado aqui um código 199, tá? Que é para outras operações que não dão direito a crédito. Aí tem que avaliar se está certa essa operação mesmo, porque em alguns casos o validador do SPED de contribuições não aceita
essa operação, tá? Vocês lançarem crédito em um CFAP que não dá direito a crédito. Tem que ter esse cuidado na hora de incluir os meus lançamentos fiscais lá de entrada e discriminar os meus créditos da minha apuração. Em relação ao crédito, o sistema ele faz a compensação automática. Então, no período, por exemplo, aqui no mês de janeiro, eu tenho meu crédito lançado e tenho meu débito aqui apurado. Se eu vier aqui na palheta resumo, o sistema, vocês podem notar que ele faz a compensação do crédito automaticamente. Então, aqui na primeira linha, eu tenho o débito do período, o total da minha contribuição devida, e eu tenho aqui o crédito descontado. Então, o sistema ele identifica que o meu crédito foi menor que o meu débito, e ele já vem aqui e faz a compensação total. E lá embaixo, na última linha, ele traz o valor da contribuição a recolher. Esse processo vai ser igual tanto para o PIS quanto para o COFINS. Então, para o COFINS é o mesmo processo. Existindo valor de débito no período e crédito no período, o sistema ele vai compensar automaticamente essa apuração. Ele já vai trazer automático aqui para vocês. Então, sempre essa compensação automática dos créditos, ela vai ocorrer só para o crédito apurado no período. Então, a gente está na apuração em janeiro, tendo crédito em janeiro, a compensação vai ser automática. Ah, mas eu tenho créditos remanescentes. Eu tenho créditos remanescentes que eu quero fazer essa compensação. Então, quando vocês tiverem créditos remanescentes, esses créditos remanescentes vão ficar aqui nessa palheta de créditos remanescentes. E aí, a compensação vai ter que ser feito manual, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui de crédito remanescente cadastrado. Então, eu tenho crédito e eu quero compensar primeiro esse crédito aqui. Eu não quero compensar o crédito do período. Eu não quero compensar esse daqui primeiro. Eu quero acabar com o meu crédito remanescente. Então, eu venho aqui, clico em alterar e eu preencho manualmente o valor do crédito que eu tenho que descontar. Então, referente a novembro de 2022, eu ainda tinha R$ 415 de crédito. Vou utilizar ele. O mesmo aqui em relação a dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, eu também ainda tenho um crédito de R$ 300. Vou compensar esse crédito. Então, eu vim aqui e compensei esses créditos que eu tinha. Então, o sistema ele vai considerar aqui o valor que eu tenho e compensar o restante. Como o valor dos meus créditos, né, a soma dos três ainda é menor que o valor do meu imposto a recolher, eu ainda vou ficar aqui com R$ 34 de imposto a pagar. Mas se a gente olhar aqui novamente na palheta resumo, na primeira linha eu tenho a minha contribuição apurada, na segunda linha eu tenho o crédito descontado do período, então esse crédito aqui é o apurado em janeiro, e na terceira linha, eu tenho lá o valor do crédito de períodos de apuração anterior, que são os meus créditos remanescentes. Então, aqui, o sistema ele vai trazer separado, para que vocês consigam visualizar quanto que eu descontei de crédito do próprio período e quanto que eu tenho, que eu descontei de crédito remanescente, tá? Mas os créditos remanescentes sempre vai ser manual a compensação. Eu sempre vou vir aqui e vou preencher manualmente esse valor. Eu vou só retirar aqui, tá? Atualizar aqui esse valor. Então, a parte do crédito remanescente, tá, pessoal? Vai funcionar dessa forma. Eu sempre vou ter que compensar manualmente para atualizar o valor aqui da minha apuração. Quando o meu crédito remanescente for maior, eu vou alterar aqui um valor só para que vocês
consigam visualizar melhor. Vou retirar aqui, eu vou vir aqui e vou descontar um valor maior para vocês conseguirem ver. Então, aqui, ó, a soma do meu crédito remanescente dos períodos anteriores, mais o do período, foi maior que o meu débito. Então, aqui, ó, se a gente voltar na paleta resumo, a soma dos dois créditos remanescentes foi maior que o meu débito. O que que o sistema faz? Quando eu uso aqui o meu crédito remanescente e ainda sobra um saldo a pagar, o sistema ele vai pegar aqui o crédito do período. Então, o crédito do período, ele não vai descontar inteiro. Se a gente observar aqui na parte superior da tela, eu tenho essa linha aqui, essa última linha. Então, esse é o crédito disponível, 330. Eu descontei uma parcela de crédito remanescente e ainda sobrou R$ 214 de imposto a pagar referente a janeiro. Então, o sistema ele vai descontar só esses 214 e vai deixar os 116 como crédito remanescente para o próximo mês. Então, esse processo vai ser automático. Então, se a gente olhar aqui, ele já até trouxe na paleta do crédito remanescente o valor de janeiro para vocês conferirem. Então, esse valor de janeiro sobrou ainda R$ 116, e aí esse valor vai ficar para o próximo mês como crédito remanescente. Então, o sistema ele já faz esse processo, tá? Automático aí para vocês. Então, por padrão, ele compensa primeiro o crédito do período. Porém, se eu utilizar os meus créditos remanescentes e os meus créditos remanescentes forem superior ao crédito do mês, aí esse crédito do mês vai ficar remanescente para os meses seguintes. O sistema ele já atualiza os valores automaticamente aí para vocês. É só sempre vir aqui e fazer essa conferência, lembrar de fazer essas compensações se tiver esses créditos remanescentes, tá? Em relação ao crédito, em relação à nossa, né, na verdade, em relação à contabilização desses valores. O débito, o sistema contabiliza automático, vocês não precisam fazer nada. O valor que eu tenho aqui, voltando aqui na apuração, o valor que eu tenho aqui na paleta do débito, o sistema vai contabilizar de forma automática. Vai debitar lá a conta redutora, de PIS sobre vendas, e vai creditar o PIS a pagar, o PIS a recolher. O mesmo vai valer em relação ao COFINS. O sistema ele vai contabilizar de forma automática o valor que a gente tem aqui nessa tela, aqui nessa palheta, em relação ao imposto. O crédito, não. O crédito, o sistema ele não contabiliza de forma automática. Para as operações de crédito, vou voltar aqui no nosso lançamento fiscal, vou alterar aqui essa nota. Para a operação do crédito, o sistema ele vai levar em consideração o código contábil. Então, quando eu estiver incluindo um lançamento fiscal com crédito de PIS e de COFINS, aqui no meu lançamento, o código contábil que eu estiver utilizando tem que ter as contas informadas. Se a gente vier aqui na tabela de código contábil, selecionar aquele código que a gente está usando lá no lançamento e alterar, nós podemos notar aqui as linhas de crédito de PIS e crédito de COFINS. Eu tenho que ter aqui no meu código contábil as contas devidamente informadas, tanto a conta devedora quanto a conta credora, tá? Então, eu tenho que vir aqui e preencher as minhas contas para gerar esse lançamento contábil desse crédito. Esse lançamento aqui é o lançamento da provisão. Então, aqui no meu código contábil, eu vou provisionar o meu crédito apurado em relação a essa nota. As contas que eu informar aqui no código contábil, o sistema ele vai gerar lá para mim, como eu falei para vocês, a provisão do imposto. Então, se eu vier aqui na minha contabilidade, no meu livro diário barra caixa,
Aqui no meu lançamento de entrada, ó, vocês podem notar que ele gerou aqui a provisão do meu crédito do meu PIS e o meu crédito do meu COFINS. Quando a gente estiver fazendo a compensação, então se a gente voltar aqui na apuração, a gente viu antes que o sistema ele faz a compensação automática. Ele já compensa o débito que eu tenho a pagar com o crédito que foi apurado no período e gera aqui só o valor da diferença, o valor do imposto a recolher. Essa compensação também tem que ir para minha contabilidade. Então, como que o sistema faz esse lançamento dessa compensação? Esse lançamento dessa compensação vai ser feita por essa tela aqui, ó, configuração de lançamentos contábeis. Aqui nessa tela de configuração de lançamentos contábeis, eu preciso vir e fazer a configuração das minhas contas, tá? Então, por padrão, o sistema ele já traz aqui em cima, ó, na linha em azul e verde, a conta do PIS a pagar e do COFINS a pagar, como eu tinha dito para vocês antes. Esse lançamento é automático. Então, o PIS sempre vai ser contabilizado nessa conta, 252.009. E o COFINS sempre vai ser contabilizado nessa conta, 252.007. Então, é automático esse lançamento aqui. O que eu preciso fazer? Configurar qual é a conta que eu vou contabilizar a minha compensação. Então, aqui eu tenho a linha do crédito, lançamento de crédito. Escolha a conta credora. Qual é a conta que eu vou informar aqui? É a mesma conta do código contábil. Então, se vocês observarem aqui, ó, na linha de compensação do crédito do PIS, está informada a conta 153.091. Essa é a mesma conta que está lá no meu código contábil. Eu não posso informar aqui uma conta diferente, porque senão vai dar diferença na minha contabilidade. Se eu for conferir o saldo contábil, não vai bater, o sistema vai compensar em uma conta diferente, pode dar asterisco nas minhas contas. Então, aqui, a conta do crédito de PIS e o crédito de COFINS, eu vou sempre utilizar a mesma conta. Então, nos meus códigos contábeis, eu vou ter lá, posso utilizar vários códigos contábeis, eu posso criar a conta contábil que eu quiser para esse crédito de PIS e esse crédito de COFINS, mas eu vou informar em todos os códigos contábeis a mesma conta. Então, todos os códigos contábeis que eu possa ter crédito de PIS e de COFINS, eu vou informar a mesma conta para esse crédito, porque é essa mesma conta que eu vou configurar aqui na minha apuração para que o sistema gere a compensação. Eu tenho que fazer esse processo para que o sistema reconheça e faça essa compensação de forma automática, tá? Então, quando a gente vai lá na nossa contabilidade, o sistema ele vai gerar aqui o lançamento da compensação. Ó, aqui, ó, é o lançamento que eu falei para vocês em relação ao PIS a pagar, tá? Que é automático, o lançamento do PIS a pagar. E aqui eu tenho o lançamento da compensação. Então, ele vai contabilizar de forma automática também o valor dessa compensação, PIS a pagar contra o crédito. Então, a gente sempre tem que levar em consideração e ter esse cuidado para que o sistema gere os lançamentos contábeis para a gente em relação a esses impostos corretamente. Então, voltando aqui em relação à nossa apuração de PIS e de COFINS, tá? É dessa forma que o sistema vai trabalhar. Essas são as operações principais aí em relação ao cálculo do imposto. Além desse processo básico em relação a como o sistema apura o crédito e o débito, como que o sistema gera a contabilização e faz a compensação dos impostos, nós temos outras informações que a gente utiliza em relação ao cálculo do imposto. Uma dessas opções, né, dessas funções, é aqui a tela de outros documentos.
Então, sempre que eu tenho outros documentos, por exemplo, um recibo de aluguel, uma, uma aplicação financeira que vai me gerar cálculo, né, em relação ao PIS e ao COFINS, é aqui nessa tela de outros documentos que eu vou cadastrar. Por quê? O sistema ele traz para apuração, de forma automática, tudo que for relacionado à nota fiscal. Então, se eu lancei uma nota fiscal de venda, de prestação de serviço, de uma aquisição, um serviço tomado, tudo que for nota fiscal, eu vou escriturar lá no livro fiscal de entrada, de saída e de serviço. Tudo que for relacionado a outros documentos, recibos, que não é, é originário de nota, eu tenho que incluir aqui nessa tela de outros documentos. Então, quando eu venho aqui nessa tela, eu vou preencher manualmente as informações com base na informação que eu tiver em mãos. Eu consigo incluir aqui tanto a parte de crédito, então, se eu tiver aquisições, eu consigo cadastrar aqui, quanto a parte das receitas, então eu consigo vir aqui e incluir as receitas relacionadas ao cálculo do PIS e do COFINS. Vou preencher a data, o valor, o CFAP da operação, né? Ou desculpa, o CNPJ ou CPF da operação, o produto, o CST, a base e a alíquota e o imposto. Então, esse processo aqui, tá, de outros documentos, eu tenho que vir e preencher para que o sistema atualize na minha apuração. Quando eu incluir lá, o sistema já vai atualizar o valor aqui, tanto em relação ao crédito, quanto em relação ao débito, dependendo do valor que eu destacar lá na tela de outros documentos. Além da questão dos outros documentos, né, nós temos a questão também das retenções. Então, como que funciona a questão da retenção de PIS e de COFINS? Vou vir aqui no livro de serviço. Então, aqui eu tenho a nota fiscal com as minhas retenções destacadas. Então, eu tenho uma nota de serviço com retenção do PIS e do COFINS. O sistema, ele não contabiliza desculpa, ele não contabiliza, não, ele não compensa essa retenção de forma automática. Então, em relação ao PIS e ao COFINS, todo mês que eu tiver valor de imposto retido, eu tenho que ir na minha apuração e fazer a compensação desse imposto de forma manual. O sistema ele não faz a compensação automática. Porém, antes da gente entrar nessa questão, né, de fazer a compensação das retenções, o que é importante é que abrir uma ressalva para orientar vocês. É em relação ao controle das retenções. No SPE de contribuições, quando eu faço a compensação dessa retenção, eu tenho que mandar para o SPE de contribuições o registro F600. O registro F600 é o registro do meu controle de retenção. O sistema ele gera esse registro automático quando aqui no cadastro da empresa, aqui na opção de datas/livros, eu tiver adotado aqui o conta corrente retenções. Então, se vocês notarem aqui, ó, eu tenho adotado aqui a minha retenção por regime de competência. Eu poderia adotar por regime de caixa também, de acordo com a atividade da empresa. Eu tenho aqui adotado o controle de retenção para o serviço tomado e para o serviço prestado. Então, quando eu tenho adotado esse controle de retenções, aqui na minha apuração de impostos, o sistema vai gerar valor aqui nessa tela de conta corrente retenções. Então, essa tela aqui do conta corrente retenções é que vai gerar para a gente as informações relacionadas aos meus serviços. Isso é para gerar o registro F600 do SPE de contribuições e não dar divergência aí para vocês em relação à compensação dessas retenções, quando vocês estiverem fazendo. Voltando aqui em relação ao cálculo do PIS e do COFINS. Então, eu tenho retenção no período a ser utilizada, eu tenho que entrar aqui na tela de apuração, aqui na palheta resumo, e preencher manualmente o valor da minha retenção deduzida na fonte. Então, eu venho aqui
preencho o valor que eu quero compensar dessa retenção, e isso vai ser manual, tanto para o PIS quanto para o COFINS. Então, eu tenho que vir aqui e preencher manualmente essas informações, esses valores, para que o sistema atualize o valor aí do imposto a recolher. Então, se vocês olharem aí na última linha, já vai ter atualizado o valor do imposto a recolher no período. As retenções têm a mesma regra de compensação lá na contabilidade que os créditos, tá, pessoal? Então, voltando aqui no nosso lançamento fiscal, o que eu preciso levar em consideração? O código contábil que eu estou utilizando. Então, eu tenho aqui na minha tabela de código contábil, aqui na paleta da prestação do serviço, o que eu vou levar em consideração? As contas que eu estou utilizando aqui para o PIS retido e para o COFINS retido. Então, eu tenho que aqui no código contábil configurar corretamente as contas relacionadas a essa retenção de PIS e de COFINS. O mesmo vai valer para o IR para contribuição, que a gente vai ver depois, tá? Mas a regra em relação ao IR e à contribuição social retida vai ser a mesma. Então, se eu tiver retenção dos impostos federais aqui no Código Contábil, eu tenho que ter as contas informadas corretamente, para que o sistema gere a contabilização correta dessa compensação. Eu tenho que aqui na apuração do PIS e do COFINS, aqui nessa mesma tela de configuração de lançamentos contábeis, eu tenho que ter informado as contas corretamente. Então, aqui nessa segunda linha, eu tenho as contas relacionadas à compensação da retenção. A regra vai ser igual, o sistema ele vai levar em consideração a conta 252.009 do PIS a pagar contra a conta 153, que eu configurar aqui. Então, eu tenho que configurar aqui a mesma conta lá do Código Contábil, porque senão, lá na minha contabilidade, vai dar divergência em relação à minha compensação. O sistema, ele compensa, ele zera esses valores quando eu estiver informando as mesmas contas. Eu vou vir aqui no Razão, aqui na contabilidade, no Razão, só para que vocês consigam visualizar. Vou gerar aqui a conta do PIS, retida a compensar e do COFINS, para vocês verem que o sistema zera. O sistema ele vai gerar o lançamento da provisão a partir do Código Contábil e vai gerar aqui na segunda linha o lançamento da compensação. Então, eu tenho que informar as mesmas contas. Não importa qual a conta que eu estou usando, tá? Aqui eu estou usando uma conta diferente para o PIS, uma conta diferente para o COFINS. Vocês podem usar uma conta só para contabilizar a compensação das retenções, tanto do PIS quanto do COFINS, não tem problema. Mas a configuração vai ser igual lá em relação ao cálculo do imposto. Eu tenho que configurar corretamente para que o sistema traga de forma correta também essas informações para minha contabilidade. Então, a parte de apuração e compensação relacionada às retenções é dessa forma que vai funcionar. Além das retenções, existe também a opção do usuário incluir a parte de deduções diversas. Voltando aqui na parte da apuração do PIS e do COFINS, paleta resumo, a gente tem essa linha aqui de outras deduções no período. Essas outras deduções no período podem corresponder a diversas situações. Também vai ser manual, eu tenho que vir aqui e preencher essa linha, outras deduções do período, tanto para o PIS quanto para o COFINS. Qual é o cuidado e a ressalva em relação a essa linha aqui de outras deduções? Também é em relação ao SPED contribuições.
Assim como a minha retenção, eu tenho que mandar para o SPED de contribuições no registro F600 para justificar o direito que eu tenho de fazer essa compensação. Quando eu tiver outras deduções, eu tenho que mandar para o SPED de contribuições o registro F700. O registro F700 é essa tela aqui, ó, deduções diversas. Fica aqui na parte de lançamentos, SPED contribuições, deduções diversas. Então, quando eu tiver essa situação de ter outras deduções, eu tenho que vir aqui e incluir, né, qual foi essas outras deduções, de onde que eu tive esse direito, tá? Para poder compensar lá na apuração. Então, valor que eu utilizar lá, que eu fizer de compensação lá, tem que ter informado aqui um valor igual ou superior, para não dar divergência quando eu enviar o SPED de contribuições. Então, em relação ao cálculo do meu PIS, do meu COFINS, é dessa forma que o sistema vai trabalhar aqui para vocês, em relação às empresas de lucro real. Então, aqui, né, além do crédito e do débito do período, nós temos as receitas isentas. Então, quando eu tiver lançamento fiscal relacionado às receitas isentas, é aqui nessa palheta que eu vou visualizar os valores. Aqui o sistema ele vai trazer o detalhamento também, lá do meu lançamento fiscal. O valor total da minha receita isenta vai ser sempre o valor total do produto. Então, independente de como eu incluir o lançamento, se eu tiver valor de frete destacado no campo próprio, valor de desconto destacado no campo próprio, o sistema ele não soma e nem deduz aqui o valor da receita. Essa receita que o sistema traz aqui é o valor total do produto, tá? Então, independente de outros valores que eu possa ter destacado lá no meu item, o sistema ele vai somar aqui o valor total do produto. Então, se eu precisar deduzir ou somar algum valor aqui nessa receita bruta, aqui na apuração das receitas isentas, eu tenho que ajustar o valor lá do meu produto no meu lançamento fiscal, tá? Então, eu tenho que ter esse conhecimento e essa consideração na hora de conferir os valores aqui na apuração do meu PIS e do meu COFINS. Ainda em relação ao cálculo do PIS e do COFINS, só também abrindo uma ressalva, que é em relação às empresas que têm atividade de revenda de veículos. As empresas que têm essa atividade de revenda de veículos, o sistema ele não vai calcular de forma automática o PIS e o COFINS sobre o lucro. Então, essas empresas que são revenda de veículos apuram o imposto com base no lucro obtido. Então, eu comprei um carro lá por 30 mil, vendi por 35. Meu imposto vai ser apurado só sobre os 5 mil. O sistema ele não faz esse cálculo automático. Eu preciso entrar aqui na minha nota de venda quando tiver, tá? Então, um exemplo, essa nota aqui, eu preciso entrar aqui no meu item e ajustar aqui manualmente. Então, se eu tiver alguma situação assim, eu tenho que entrar aqui e ajustar manualmente aqui no meu item, ó. Se vocês notarem, o sistema já até calcula e atualiza o valor do imposto. Então, esse processo vai ser sempre manual, tá? Eu preciso ajustar manualmente. Em relação à impressão do DARF, o sistema, ele faz a compensação automática, aqui em relação aos impostos, e gera também o DARF automático. Porém, tem uma ressalva. O sistema ele gera o DARF automático em relação ao PIS e COFINS apenas quando eu tiver aqui na apuração só débito relacionado à alíquota básica. Então, quando eu tenho aqui na apuração só débitos relacionados à alíquota básica, o sistema ele vai gerar o DARF automático sem que eu precise fazer nada aqui em relação à alteração cadastral ou alteração de valores. Porém, quando tiver situação, como a gente pode notar aqui no nosso exemplo,
que eu tenho apuração de alíquota básica e operação com alíquotas diferenciadas, o sistema ele não gera o DARF automático. Por quê? Quando a gente tem essa situação, o sistema ele gera um DARF para cada operação. Gera um DARF relacionado à operação de alíquota básica e gera um DARF relacionado à operação de alíquota diferenciada. E nessa situação, o sistema ele não tem como identificar e prever de qual desses dois DARFs vocês vão querer compensar o crédito. Então, apesar daqui na tela de apuração, aqui na paleta do resumo, o sistema trazer acumulado, quando eu gero o DARF, por ser separado, né, pelo fato do sistema gerar dois DARFs separados, o sistema não tem como prever sobre qual dessas operações vocês vão fazer a compensação do crédito. Então, quando a gente entra aqui na apuração, não tem DARF para fazer a impressão. Se vocês notarem aí, ó, não gerou o DARF. Então, às vezes pode acontecer, apurei o imposto, fui lá, conferi, fui lá no meu resumo, tá tudo certo. Eu venho aqui e o sistema não gerou nenhum DARF para mim. Então, ele não vai gerar o DARF automático quando tiver essa situação, que eu tiver no período alíquota básica e alíquota diferenciada, porque ele não tem como saber sobre qual desses dois que eu vou fazer a compensação do crédito. Ah, mas eu não quero gerar um DARF separado. Eu não quero gerar dois DARFs, um para alíquota básica e um para alíquota diferenciada. Eu vou gerar um DARF único, acumulando o valor dos impostos. Nessa situação, eu posso vir aqui no cadastro da empresa, aqui em Datas Livros, na palheta Expede Contribuições e assinalar essa linha aqui, ó. Imprimir o DARF de PIS e COFINS alíquotas diferenciadas acumulada com o DARF normal. Quando eu faço essa marcação, o sistema entende que eu vou gerar um único DARF, acumulando o valor dos impostos. Então, quando eu faço isso, eu vou vir aqui em um lançamento, só alterar e salvar para atualizar os valores. Voltando aqui na apuração, quando eu faço isso, o sistema ele não vai considerar aqui dois DARFs, duas operações. Quando eu faço aquela marcação, o sistema vai considerar igual está aqui no meu resumo. Ele vai somar o total do imposto devido e aí sim ele compensa o valor do crédito descontado. Dessa forma, aqui na minha tela do meu DARF, o sistema traz, porque aí sim ele consegue identificar que eu tenho um DARF único, e aí eu vou compensar o total do meu crédito, o total da retenção daquele DARF único. Agora, quando vocês quiserem trabalhar com DARFs diferentes, separados, para alíquota básica e alíquotas diferenciadas, aí vocês vão ter que gerar esse DARF fora do sistema, porque aí vocês vão ter esse controle sobre qual dos dois vocês vão querer compensar o crédito ou as retenções, tá? Então, você tem essa possibilidade aqui em relação ao sistema. Então, em relação aqui à parte da nossa apuração do PIS e do COFINS, vai funcionar dessa forma. Aqui no treinamento, tá, pessoal, estou trazendo para vocês mais em relação ao cálculo dos impostos federais, PIS, COFINS, e a gente vai ver daqui a pouco a parte do IRPJ e da contribuição, por ser tratamentos um pouco mais diferentes em relação à apuração, né, aqui dentro do sistema. O ICMS, a gente não vai entrar a fundo nessa parte de como que é feito o cálculo, porque vai ser simples. O sistema, ele apura o ICMS a partir do valor que vocês destacarem na nota. Não vai ter nenhuma regra, nenhuma diferença, tá, em relação aí esse processo para vocês. O que diferencia mais a questão de empresas de lucro real, lucro presumido, a questão dos regimes tributários, são mais os impostos federais, tá? Lucro presumido apura o PIS e COFINS com regras específicas, o IRPJ também são regras específicas, lucro real
vai ter a sua apuração seguindo o seu regime, por isso que a gente está vendo mais essas questões. O ICMS é simples, é básico, vai funcionar igual para todos os regimes. Então, em relação ao IRPJ e à contribuição social, como que vai funcionar em relação ao sistema? Quando a gente vai tratar aqui a questão do IR e da contribuição, a gente já vai tratar junto a parte da contabilidade. Não tem como a gente falar aqui de cálculo de RPJ, contribuição social das empresas de lucro real, sem falar na parte contábil, porque eu só vou apurar o IR e a contribuição no fechamento do balanço. Eu não consigo no sistema trabalhar com o cálculo desses impostos sem ter o meu balanço fechado. Então, quando a gente vem aqui, tá? O sistema ele vai levar em consideração também o cálculo do IR da contribuição. O regime adotado, então, empresas de lucro real, o cálculo vai ser trimestral. Se a empresa fosse estimado, o cálculo seria mensal, porém, em ambas as operações, o cálculo do imposto vai ser feito quando eu fizer o fechamento do balanço. Então, eu vim aqui em março, vou vir aqui na parte de lançamentos, contabilidade, fechamento de balanço, vou fechar o balanço normal, legislação. Quando eu faço esse processo de fechamento de balanço, o sistema ele vai trazer aqui para a gente as informações relacionadas ao LALUR e ao LACS. Então, eu não consigo não, né? Não tem como a gente falar de fechamento de balanço sem falar nos livros de apuração do IRPJ e apuração da contribuição social. Antes de prosseguir, antes de finalizar o meu fechamento de balanço, eu preciso vir aqui no meu LALUR e no meu LACS fazer as minhas adições e as minhas exclusões relacionadas ao cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Essa primeira parte aqui, eu tenho o meu registro M300, que é a parte de apuração do LALUR. Eu aqui, né, se a gente conseguir aqui a listagem, eu tenho aqui a parte B, que são a identificação das contas, os meus lançamentos que não vai ter reflexo na parte A, quando eu tiver prejuízo apurado no período, é aqui que eu vou escriturar esses prejuízos, esses valores. Eu tenho a mesma coisa em relação ao LACS. Então, aqui embaixo, a gente tem as informações do LACS, a parte A, que é o registro M350, para fazer todas as adições e as exclusões também, que vão ter reflexo aqui na minha base de cálculo. Então, eu venho, faço esses ajustes, faço a conferência, para só depois eu clicar aqui na parte de cálculo do IRPJ e da contribuição social. Então, antes de vir aqui para os registros de cálculo do IR e cálculo da contribuição, eu faço primeiro as minhas conferências de adições e exclusões relacionadas ao meu imposto. Fiz todo esse processo, vim aqui, conferi o meu valor do meu imposto a pagar, tanto para o IR quanto para a minha contribuição. Se tiver tudo ok, assim, esses valores, eu venho e clico em confirmar valores. Confirmo os valores, eu clico em sim, o sistema vai abrir aqui para mim a minha tela de configuração das contas da DRE, e aí eu confirmo e finalizo o meu fechamento de balanço. Então, o meu cálculo do meu IR e da contribuição só vai ser apurado quando eu concluir e finalizar o meu fechamento de balanço. Finalizei, tenho aqui a minha DRE. Se eu vier aqui na minha apuração dos meus impostos, aqui no meu DARF, o sistema vai ter gerado aqui para mim o meu DARF do IR e da minha contribuição. Só vai gerar o valor desse DARF para impressão depois que eu concluir o fechamento do balanço. Em relação ao DARF, tá? O sistema ele vai gerar o DARF pelo SICALC.
Venho aqui, conferir o meu DARF, eu vou clicar aqui na impressora, o sistema vai redirecionar para a página do Sicalc, né, Sicalc Web, e vai fazer a impressão do DARF. Em relação ao valor do imposto, né, o sistema ele disponibiliza para vocês a opção de gerar em cotas. Então, quando a gente acessa aqui a tela do DARF, aqui na parte inferior da tela eu tenho essa opção, DARF modelo impressão Cuca. Quando eu venho aqui e clico nessa linha J, confirmar parcelamento da contribuição social e IRPJ, que vai abrir essa tela aqui, eu posso vir aqui e escolher em quantas cotas eu quero gerar esse DARF. Então, eu posso gerar em até 3 cotas, levando em consideração a regra que cada cota tem que atingir, no mínimo, R$ 1.000, para que o sistema faça essa divisão. Fiz o parcelamento, o sistema já mostra aqui para mim o valor das 3 cotas. Então, eu consigo gerar as cotas desses ARFs separadamente. Mesma questão em relação ao Sicalc Web. O Sicalc Web já vai aplicar o valor de juros a partir da segunda cota, né, seguindo lá a regra da Receita Federal. Então, vai ser aplicado os juros relacionados à divisão de cotas, tudo pelo Sicalc, tá? O Cuca, ele só preenche as informações desse DARF lá para vocês, e o Sicalc vai calcular as informações. Mas vocês têm essa possibilidade também aqui em relação à impressão dos DARFs. O que acontece às vezes aqui em relação ao fechamento do balanço? Vou desfazer aqui o meu resultado. Em em algumas situações pode acontecer assim. A gente viu aqui que eu não tenho nenhuma conta com asterisco, os meus valores estão todos corretos, tanto que o sistema deixou eu fechar o balanço. Então, já fui, já conferi, não tem conta com asterisco, eu vim aqui, confirmei, vou fechar o meu balanço. Em algumas situações, quando eu faço isso e eu vou clicar aqui para confirmar valores, o sistema ele dá uma mensagem que para verificar a conta 153 e possíveis contas com asterisco. É, quando que pode acontecer essa situação? Vou abrir aqui o nosso material de apoio para poder discriminar melhor para vocês. Aí, ressaltando também que esse material de apoio vai ser enviado para vocês, tá? Aqui ele está discriminando esse processo que a gente viu até agora. Então, às vezes, quando eu vou fechar o balanço, pode dar essa mensagem aqui, que existe contas com asterisco, para verificar saldo invertido, para verificar as contas de compensação do grupo 153, pede para desfazer o resultado. E aí, o que acontece? Vocês desfazem o balanço, vão lá conferir, não tem nenhuma conta com asterisco. E o sistema não deixa fechar o balanço. Essa mensagem ela vai acontecer em 3 situações. A primeira, código agilizador de estoque final, inicial e final incorreto. Então, quando eu fechar o meu balanço, eu vou lá preencher o meu saldo do meu estoque final, levando em consideração a minha movimentação. Só que para eu informar esse estoque final, lá na minha tabela de código agilizador, eu tenho que ter lá os códigos agilizadores de estoque inicial e final preenchido. Eu tenho regras específicas para preencher esse estoque inicial e final, que também tem o treinamento relacionado a esse processo aí para vocês estarem acompanhando e assistindo no nosso canal do YouTube. Se eu cadastrar aqui nessa tabela o código inicial do meu estoque inicial e final errado, com as contas invertidas, códigos duplicados, vai dar essa mensagem aqui na hora de fechar o balanço. Porque vai estourar a conta na hora que o sistema gerar os lançamentos automáticos do estoque inicial e final. Se tiver código cadastrado errado, vai estourar a conta e o sistema não vai deixar fechar o balanço. Por que que só dá essa mensagem quando eu fecho o balanço? Porque o meu lançamento do meu estoque inicial e do meu estoque final, o sistema gera automático só quando eu fecho o balanço. Então, como esses lançamentos só são gerados quando eu fecho o balanço, se eu tiver esses agilizadores errados,
Na hora que eu fechar o balanço, o sistema vai gerar esse lançamento contábil, vai estourar a conta e vai dar essa mensagem aqui de conta com asterisco. Quando eu clico para desfazer o balanço, o sistema exclui esses lançamentos. Por isso que muitas vezes vocês vão conferir e não tem nenhum lançamento, nenhuma conta com asterisco, porque o lançamento do estoque inicial e final foi desfeito. Então eu tenho que fazer essa conferência. Outra, situação que pode ocasionar essa mensagem são as contas da DRE. Então, quando eu fecho o balanço, eu tenho essas contas aqui relacionadas ao resultado do exercício, ao meu lucro e ao meu prejuízo. Se por engano eu vier aqui, vou confirmar os valores, e eu coloco errado, eu inverto aqui a conta, de lucro e prejuízo. Então, por engano, eu coloquei aqui a conta de prejuízo e a empresa teve lucro, ou vice-versa, né? Eu venho aqui e coloco a conta de prejuízo. O sistema ele vai dar aquela mensagem, porque ele vai estourar o saldo da conta, ele vai gerar o lançamento incorreto e aí vai dar a mensagem. Aí eu tenho que vir, desfazer o resultado e fazer essa conferência. Sempre é bom clicar para desfazer o resultado, para atualizar quando eu for fechar novamente. Então, as contas da DRE é uma, situação que vai dar essa diferença para a gente, né, que pode ocasionar aquela mensagem. E outra situação são as compensações que a gente faz lá no registro N630 e N670. Então, se eu vier aqui na minha apuração, aqui do meu IR, então eu tenho essas linhas aqui das compensações, né, que eu posso vir aqui e compensar, algum valor. Então, por exemplo, a retenção. Se por um acaso eu vier aqui e colocar um valor de retenção maior do que o saldo que eu tenho na conta, então a gente viu lá na minha conta 153.007 do imposto de renda retido que eu tenho R$ 700. Se eu vier aqui e colocar um valor sem querer errado, o sistema também vai, dar aquela mensagem. Por quê? Quando a gente clica aqui nessa linha, eu tenho aqui embaixo essa opção aqui, ó, configuração, contas, contabilização. Ou seja, aqui eu vou configurar como o sistema vai contabilizar a minha compensação da retenção. Igual a gente viu antes em relação ao PIS e ao COFINS, eu tenho para o IR, para contribuição. Então, aqui eu tenho, ó, lá no meu código contábil, eu tenho essa conta aqui informada, que é da minha retenção de imposto de renda retido na fonte. E aqui nessa tela, eu vou configurar a conta que eu quero compensar. Então, eu vou compensar o meu IRPJ recolher com a minha retenção na fonte. O saldo dessa conta aqui, do IR na fonte, é de R$ 700. Se por engano eu colocar um valor errado, que nem eu coloquei aqui um valor maior, isso tanto para o IR quanto para a contribuição, na hora que eu fechar o balanço, o sistema também vai me dar aquela mensagem. Por quê? Na hora que o sistema gerar o lançamento de compensação dessa retenção, vai estourar. A minha conta 153 vai estourar. Então, quando eu estiver fazendo esse processo e dar essa mensagem, além de conferir, as informações que a gente conferiu antes, em relação ao código agilizador, as contas da DRE, de lucro e prejuízo, eu tenho que vir aqui e conferir também o saldo das compensações que eu fiz. Essa compensação, ela não pode estourar nem a conta 153 do imposto de renda retido, nem a conta 254, que é do imposto de renda a pagar. Então, aqui eu tenho que informar até o valor do imposto que eu tenho, para que o sistema, faça a compensação e gere o lançamento correto. E aí o sistema ele vai fechar o balanço normalmente para a gente. Então, em relação aqui, tá, pessoal, ao processo, como o sistema vai trabalhar, tanto em relação à parte do PIS e do COFINS, quanto ao IRPJ, a contribuição social, é dessa forma
que vocês vão trabalhar aí em relação ao sistema. Eu vou agora abrir um espaço para as dúvidas. A empresa que tem a alíquota básica diferenciada no mês, como proceder no cadastro? Quando você tiver, igual aqui no nosso exemplo, eu vou desfazer aqui o balanço, vou voltar aqui em janeiro, que aqui em janeiro a gente tem essa situação. Então, aqui em janeiro, aqui na minha apuração do PIS e do COFINS, eu tenho a tributação de alíquota básica e diferenciada. Nesse mês, aqui no meu cadastro da minha empresa, aqui em regimes tributários, eu vou deixar selecionado essa opção aqui, alíquotas específicas diferenciadas. Porque aí, quando eu mandar para o SPED de contribuições, o SPED vai entender que nesse mês eu tive as duas alíquotas. Se eu deixo aqui só a alíquota básica, o SPED de contribuições dá erro. Ele vai falar assim: olha, no cadastro tá que você tem a alíquota básica, mas na apuração você tem as duas alíquotas. E aí ele não, quando ele fizer esse confronto, ele vai ver que tem diferença. Então, nesse mês, eu vou deixar aqui alíquotas específicas diferenciadas, porque aí ele entende que tem as duas tributações. Aqui, em relação às compensações do crédito de PIS e de COFINS, pode ser feita independente do mês. Sim, independente do mês, tá? Então, eu tenho crédito remanescente, que nem aqui também, se a gente levar em consideração o nosso exemplo. Eu tenho crédito remanescente do ano passado, né, de novembro e dezembro. Ah, eu não quero compensar em janeiro, não tem problema, o sistema ele vai levar esses créditos para os próximos meses até zerar. No momento do encerramento do balanço, quando eu tenho que colocar o valor retido, eu tenho que considerar qual valor? O do mês, pois o anterior já foi considerado no mês passado. Aqui, em relação a essa pergunta aqui, né, a gente tem que levar em consideração, primeiro, se a empresa for lucro real, aí eu vou considerar o valor do trimestre. Então, eu vou compensar a retenção total do trimestre. Quando a empresa é lucro estimado, como eu fecho o balanço, por exemplo, fechei o balanço de janeiro. Quando eu for para fevereiro, eu tenho que abrir o balanço de janeiro. Então, quando eu estiver fechando fevereiro, em fevereiro vai estar acumulado o valor, né, a minha apuração de janeiro e fevereiro. Então, na hora de compensar, eu tenho que acumular também a retenção de janeiro e fevereiro, e assim por diante, até dezembro. Dezembro é o balanço definitivo. Então, em dezembro, aí sim, eu vou ter o acumulado do ano todo, tanto as minhas receitas, o meu resultado vai ser acumulado o ano todo, então, a minha retenção vai ser acumulada o ano todo também. Aí sim vai zerar para o próximo ano já começar certo. Mas essa compensação da retenção eu vou levar em consideração dessa forma. No trimestre, vai levar em consideração a soma dos 3 meses. Quando for estimado, vai levar em consideração acumulado, porque o lucro estimado que fecha o balanço por suspensão é acumulado os saldos. Então, eu acumulo todo o resultado. Tá, nessa questão que eu coloquei, foi por conta do que o sistema ele considera o saldo anterior. Então, como ele considera o saldo anterior como se já tivesse sido pago ou quitado, ali já não está englobando esse valor do retido dos meses anteriores? Aí vai depender de uma situação. Vou voltar aqui, vou fechar o balanço de novo, tá? Até bom você ter feito essa pergunta, porque eu até esqueci de mencionar essa questão aqui no nosso treinamento. Então, vou fechar aqui o balanço de novo. Aqui no cálculo do IRPJ e da contribuição social. Essa situação só vai acontecer quando aqui na linha, então, por exemplo, aqui na linha do imposto de renda retido, eu utilizar essa opção aqui, ó, configurações por conta. O que é essa configurações por conta? Eu vou zerar o valor aqui do meu imposto. A gente viu aqui, eu mostrei para vocês como que é o processo se eu vier aqui e digitar o valor manual. Mas aqui vocês podem utilizar a opção de configurar por conta. Quando eu uso essa opção de configurar por conta, o que o sistema vai fazer? Ele vai trazer para mim o saldo da minha conta contábil. Então, eu vou vir aqui e vou preencher a minha conta do meu imposto de renda retido a recuperar.
Se eu vier aqui no indicador da conta e colocar saldo inicial, o sistema sempre vai trazer aqui nessa linha o saldo inicial da conta. Então, independente se eu estiver fechando o balanço trimestral, se eu estiver fechando o balanço anual, mensal, ele vai olhar o quê? O saldo inicial da conta. Nessas configurações aqui por conta, o ideal é sempre, tá? A gente selecionar o débito e o crédito da conta. Então, eu posso vir aqui e selecionar o débito adicionando, posso vir aqui e incluir a mesma conta. Vou vir aqui e incluir a mesma conta, colocando crédito, excluindo. Porque se eu tiver débito e crédito na conta, o sistema ele vai fazer essa conferência. Total do débito menos o total do crédito e vai gerar aqui para vocês na linha o valor líquido da conta. Quando eu faço dessa forma, o sistema ele vai trazer aqui para vocês a movimentação. Então, ele vai levar em consideração aqui a movimentação da conta, aí vai considerar a movimentação acumulada acumulada, no caso, né, das empresas de lucro estimado, ou até mesmo no caso dessa daqui, que é lucro real, é que eu só tenho o lançamento lá em janeiro. Mas se tivesse em fevereiro, em março, ele iria acumular aqui a movimentação da conta no trimestre, o total dos débitos menos o total dos créditos, e já traria aqui o valor para vocês de forma automática. Tá? Então, nessas configurações por conta, independente da configuração que vocês tiverem, tá? Aqui a gente está tendo o exemplo de valor retido, mas se fosse outras compensações que vocês estivessem fazendo, a regra sempre vai ser a mesma. Sempre a gente vai preencher e levar em consideração o débito e o crédito da conta, para não dar esse problema do saldo inicial, porque se eu coloco saldo inicial, ele não vai olhar a movimentação que eu tive no período. Ele vai pegar sempre o saldo inicial da conta, tá? Então, essa configuração aqui é importante, se vocês optarem por fazer essa configuração por conta, quando vocês fazem, eu não preciso preencher manual essas retenções. Eu fechei o balanço agora em março, está configurado por conta. Quando eu for lá em junho fechar o balanço, já vai estar configurada a conta, o sistema já vai puxar automático para mim o saldo da conta lá naquela linha da retenção. Eu não preciso ficar preenchendo manualmente todo mês, tá? Então, é dessa forma aqui que o sistema vai fazer essa questão dessa compensação aqui. Aí teria que ver certinho como que está a sua configuração, né, para avaliar aí esse processo. Só mais uma questão. Como você falou que no mês atual nós abrimos o balanço para fazer o encerramento, quando eu abrir o balanço, ele não trará o saldo, vamos supor que eu estou fechando abril e é estimativa. Então, quando eu fechar abril, ele não vai considerar de janeiro a abril sem desconsiderar o que já foi apropriado nos meses de janeiro a março, porque o balanço foi aberto novamente? Ele vai acumular de janeiro a abril. Então, ele vai acumular tudo, de janeiro a abril, vai apurar de novo um novo resultado para você acumulado. A única questão é que a empresa estimado, ela vai compensar o que você já recolheu antes. Ah, então, em fevereiro eu recolhi, até fevereiro eu recolhi R$ 1.000. Então, quando eu fechar março, vai acumular o total da movimentação contábil da empresa. Ah, o DARF apurou lá 1.500. Então, vai compensar o que eu já recolhi antes, vai gerar um DARF só da diferença. Mas sempre vai ser acumulado tudo, tá? Em todos os meses. Quando eu desfazer o balanço, o sistema não entende mais que aquele balanço está fechado. Quando eu fechar de novo, ele vai acumular toda a operação de novo. A parte de importação do expediente fiscal. A parte de importar o expediente fiscal para o Cuca não é o intuito aqui do nosso treinamento, tá? Então, eu só vou mostrar a tela para vocês, mas as importações, elas vão ser feitas aqui no menu de importação. Aí, aqui vocês têm a opção do expediente, escrituração fiscal digital. Deixa eu mudar aqui o mês. Então, por aqui vocês conseguem fazer a importação, tá? Das informações do SPED. Isso para importar o arquivo do SPED para dentro do Cuca. Você vem aqui, seleciona os registros que você quer fazer a importação, faz as configurações e importa.
tá? Então, aqui não tem muito segredo em relação a esse processo de importar o SPED fiscal. O mesmo é em relação a exportar. Fiz os lançamentos dentro do Cuca em relação às notas fiscais, eu vou vir aqui e vou fazer a exportação do meu arquivo a partir da movimentação que eu tiver dentro do sistema. Então, aqui em relação às compensações, né? É aquilo que a gente viu antes, em relação às compensações. Então, o sistema, ele compensa automático, tá? Então, quando a gente tem empresas por estimativa, esse processo de fechar o balanço, abrir, fechar no mês seguinte, o sistema ele já vai acumulando de forma automática o imposto pago por estimativa. Então, fechei o balanço em janeiro, tive lá R$ 1.000 de imposto de renda, abri o balanço. Quando eu for para fevereiro, é automático. Aqueles R$ 1.000, o sistema já vai levar para fevereiro de forma automática, compensando o DARF de fevereiro. E vai gerar para você o DARF só da diferença. E assim por diante, tá? Então, o sistema ele já vai fazendo essa compensação dos impostos pagos por estimativa de forma automática. A única questão é que eu fecho o balanço, desfaço, fecho de novo e ele vai acumulando, tá? Os valores para a conferência. E aí, essa questão da configuração das contas vai funcionar desse jeito que a gente falou. Vocês podem fazer a configuração para todas as contas, sim. Então, qualquer linha daquelas lá de apuração, de fechamento, vocês podem configurar as contas que vocês quiserem. Vou desfazer aqui o resultado de novo, só para uma ressalva para vocês. Essas configurações por conta que a gente faz, vocês podem adotar elas por empresa ou para todas as empresas. Então, eu vou ter aqui, eu tenho poucas empresas, uma ou duas, é o mesmo tipo de atividade, quase, não tem muita diferença. Eu sempre uso as mesmas contas para essas configurações. Então, quando eu configuro a conta em uma empresa, por exemplo, a gente está aqui nessa empresa, eu fui lá e configurei a conta no fechamento do balanço. Quando eu for em outra empresa fechar o balanço, aquela mesma conta vai aparecer para outra empresa. Então, eu posso adotar dessa forma ou não. Não, para cada empresa, eu vou trabalhar de um jeito diferente, que é o mais ideal, né? Então, o mais ideal é que para cada empresa, vocês façam a configuração por conta individualmente, para não correr o risco de eu fizer em uma empresa e bagunçar o saldo da outra. Para que o sistema entenda, tá? E faça essas configurações por conta individual por empresa, aqui em cima no menu de configurações, configurações gerais, eu vou ter uma linha aqui, essa daqui, ó. Realizar as configurações das contas do SPED por empresa. Eu tenho que deixar selecionado sim aqui nessa linha. Quando eu deixo selecionado sim, o sistema ele vai reconhecer e vai fazer a configuração das contas lá no fechamento do balanço por empresa. Para cada empresa, eu vou configurar as contas que eu quero e que eu preciso. Aqui a última pergunta o Lalur pegar as despesas automático classificado na conta 462. Não. O Lalur, o sistema ele não vai considerar nenhuma linha de forma automática, tá? As linhas de despesas, todas, elas têm que ser preenchidas e avaliadas pelo usuário, porque vai muito de entendimento contábil. Você utiliza esse grupo de contas para classificar as suas despesas não dedutíveis lá em relação ao Lalur. Outro usuário pode utilizar outro grupo de contas. Então, a gente não tem como definir um grupo de conta específico para isso. Algumas linhas de alguns registros aqui em relação ao cálculo do imposto são automáticas, porque lá no manual do SPED Contribuições existem regras. Então, por exemplo, vou fechar aqui o balanço de novo. Então, por exemplo, aqui no Lalur, a linha 9, que é a linha da contribuição social, essa linha tem uma regra lá no manual do SPED Contribuições. O saldo dessa linha aqui tem que ser igual à conta da contribuição social lá no registro L300, que é a DRE do arquivo do SPED-ECF.
Então, se tem uma regra, a gente considera. Essa linha é automática por esse motivo. Por exemplo, outras linhas aqui, quando a gente faz a compensação de prejuízo. Então, se eu tivesse compensação de prejuízo, essa linha também tem regra, tem que bater o saldo com os outros registros. Então, quando existem regras de preenchimento das linhas, o sistema ele até faz automático a partir das contas lá do mapeamento do SPED-ECF. Mas essas outras linhas de deduções aqui não tem essas regras, por isso que tem que preencher manual mesmo, tá? Aí a parte do LALUR e do LAX é toda manual. O que vocês conseguem fazer, por exemplo, algumas linhas são iguais entre o LALUR e o LAX. Então, se eu preencher aqui no LALUR, eu consigo aqui embaixo copiar a informação do LALUR para o LAX. Aí eu não preciso preencher os dois. Eu preencho um, o sistema já vai trazer para o outro. Claro, as linhas, né, e as deduções que forem iguais. Dá para fazer dessa forma. Tenham um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau.